A Bíblia diz que ele foi obediente. Continuação daquela palavra que eu estava pregando sobre 1 Coríntios 4:7. E agora aqui já estou em Filipenses, falando do sofrimento de Jesus, que ele foi escarnecido, esbofeteado, chicoteado por mim e por você. Aqui no livro de perdão, ao Filipenses 2, no capítulo no começo, capítulo 2, onde diz: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguns entranháveis afetos de compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui, queridos, está falando da humildade, que é da humildade que seguiu o Evangelho, como o Evangelho é simples, como as coisas de Deus são simples. O homem complica, mas as coisas de Deus são simples. Desde o começo, você lembra de João Batista, o homem que precursou a primeira vinda de Jesus, como ele andava? Ele andava no deserto, coberto de peles com peles, e ele comia mel silvestre. Era um homem totalmente simples, um homem que não andava, vamos supor, de terno, gravata e de jatinho, nem de coisa limusine da época, vamos supor, da época. Se tivesse alguma coisa semelhante, ele não utilizava esse recurso. Ele utilizava o poder de Deus na simplicidade, porque Deus ele trabalha na simplicidade. Quanto mais simples é aí que Deus trabalha. Veja os homens do passado como Deus operou. Veja como Deus operou na vida de Moisés. Moisés apenas com um cajado ele abriu o mar vermelho. Um simples homem, um homem camponês, ergueu seus braços para o alto e empunhou seu cajado contra aquele mar. E sabe o que aconteceu? Aquele mar se fendeu em duas partes. Apenas um homem simples fez isso. Não foi nenhum grande astronauta, não foi nenhum grande homem, não foi nenhum super-homem que fez isso, mas o que estava naquele homem é mais do que tudo, é o poder de Deus, é a glória de Deus que estava naquele homem. Porque se aquele homem não tivesse com o poder de Deus, ele não conseguiria abrir o mar vermelho. E veja o prodígio que Deus fez pelas mãos de Moisés, que empunhando o seu cajado, ele abriu o mar. Veja a simplicidade que Deus trabalha. Observe, observe você. Cai agora a venda dos seus olhos e observe. Veja como Deus trabalha na simplicidade. Deus trabalha na simplicidade. Veja outro fato da Bíblia muito importante: Gideão, com apenas 300 homens, ele venceu um exército inumerável de medianitas. Ele venceu aquele exército. Depois, se eu estiver errado, eu não sei se é medianita, mas se eu estiver errado, depois você me corrija. Ele venceu aquele exército inteiro. E ele venceu aquele exército com apenas 300 homens. Eles pegaram e tocaram suas buzinas. E aqueles homens, eles rodearam o arraial tocando as buzinas. E aqueles homens foram derrotados pelo poder de Deus. Deus estava na vida daqueles homens. Veja Davi, o rei Davi, quando ele era apenas um menino, ele com uma pedra derrubou um gigante, um homem de guerra, um homem que todos temiam, e ele foi lá e derrubou aquele gigante. Veja Deus trabalhando na simplicidade. Veja como Deus trabalhou em Jesus Cristo. Uma virgem, uma mulher, uma virgem. Deus pegou ele em todo aquele lugar, aquela cidade. Ele olhou lá do alto céu e viu ali Maria, uma moça simples, humilde, e ele operou ali, no ventre de Maria. E ali nasceu o Salvador. O Salvador nasceu
é pura obra do Espírito Santo. E ele nasceu ali e ele foi concebido por obra do Espírito Santo. E ele não achou lugar na estalagem, por não havia lugar, e ele nasceu numa manjedoura. Veja a simplicidade, veja como Deus trabalha. Nas coisas simples e pequenas é que Deus se revela. E Deus nessa última hora também se revela nas coisas simples e pequenas. Deus não está em grandes igrejas, Deus não está em grandes templos, Deus não está em grandes oradores, Deus não está em grandes pregadores, Deus está na simplicidade. Deus trabalha na simplicidade. Veja o que aconteceu com Jesus. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é acima de todo nome, e que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está na terra, no céu. Olha aqui o que Deus fez. Ele lhe deu um nome. Sabe qual que é esse nome? É o nome que você deve ser batizado. É o nome que você deve ser descido às águas. Neste nome há poder. Quando você desce às águas, é invocado um nome sobre você. E qual nome é invocado sobre você quando você desce às águas? Isso é uma pergunta. O nome que deve ser invocado em você quando você desce às águas, quando você se arrepende de todo o seu coração e desce às águas, é Senhor Jesus Cristo. O nome que Jesus disse em Mateus 28:19: Ide e ensine as nações, batizando-as. Ele disse em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas eu pergunto a você, Pai é nome? Filho é nome? Espírito Santo é nome? Não, são títulos. Mas por trás desses títulos tem um nome. E qual é esse nome, você me perguntaria? Leia lá em Atos 2:38. Em Atos 2:38 diz, Atos 2:38 diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo. Veja, ele não estava falando da boca dele, ele estava falando do Espírito Santo. Muitos dizem: eu vou obedecer a ordem de Jesus e não de Pedro. Mas estaria Pedro errado no dia de Pentecostes? Não. Se Pedro estava sendo guiado pelo Espírito Santo, como poderia Pedro estar errado? Como poderia Pedro desobedecer à ordem do Mestre, estando ele cheio do Espírito Santo? Não haveria uma contradição aí da Bíblia? Não haveria algo errado? E por que todos os apóstolos só batizavam em nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, que significa Senhor, Pai, Filho significa Jesus e Espírito Santo significa Cristo? Então por que todos eles batizavam usando o nome ao invés dos títulos? Você já viu algum apóstolo batizar alguém em nome de Pai, Filho e Espírito Santo? Não tem algo errado aí? Abre os olhos, que as escamas dos seus olhos caiam, assim como caiu a escama dos olhos de Paulo. Quando Paulo ele perseguia a igreja, ele achava que estava certo, mas veja o que aconteceu. Ele estava andando pelo caminho de Damasco, o que aconteceu? Ele caiu do cavalo, ele caiu do seu orgulho. O que aconteceu? Ele viu Jesus e ele diz: Quem és? E Jesus falou para ele: Sou eu, o Senhor, a quem tu persegues. Ele fala: O que queres que te faça? Paulo perguntou a Jesus: O que queres que te faça? Olha aí, quando ele caiu do cavalo e ele se prostou no chão e ele viu o Senhor que apresentou diante dele. Isso é que muitos de nós precisamos também, é cair em si para que nós possamos ver a verdade. Aí o que aconteceu? Paulo ele ficou cego e depois ele foi à casa de Ananias. Aí Ananias disse a ele: Paulo, lava teus pecados, invocando o nome do Senhor. E a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, se eu não me engano, Romanos 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que é o nome que deve ser invocado? É o nome no seu batismo, Senhor Jesus Cristo. Mas vocês dizem: o batismo não salva, mas o batismo é para o salvo. E se você crê, e se você é um salvo, e você desce as águas, você tem que ser batizado corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois esse nome
é o nome que te conduz ao Espírito Santo. Com este nome, você passará pelas 3 etapas da graça. Você irá, por meio deste nome, fazer a justificação, santificação e depois o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo e fogo, a qual Deus, o próprio Deus, fazendo morada no seu tabernáculo, que é você, que sou eu. O próprio Deus vindo morar dentro de nós, fazendo habitação, fazendo que nós possamos ser templo santo do Espírito de Deus. É isso que Deus quer para a minha vida, para a sua vida. É isso que Deus pede para todos nós, que nós possamos entender as Escrituras sagradas, para que nós possamos compreender as Escrituras sagradas e que Deus trabalhe na simplicidade. Deus está me usando agora para falar com você. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração e você vai examinar as Escrituras, todas as Escrituras sagradas, e vai ver as verdades das Escrituras sagradas, pelo qual a igreja esteve adormecida por mais de 1500 anos, e depois ela renasceu com Lutero, e depois saiu com Wesley, e agora o grão de trigo, a vida passou por Lutero e a vida passou por Wesley, e agora a vida chegou no grão de trigo. Aquele grão original que caiu lá no princípio, ele tem que aparecer aqui no final desta era. Aquele grão, o grão original que caiu lá no Calvário, que foi Jesus Cristo, e aquele grão tem que estar aqui agora, neste final desta era. O mesmo grão, Jesus disse, se o grão de trigo, se o grão de milho não cair e não morrer, ele não produzirá, mas se ele morrer, ele produzirá muito. E é isso que Jesus fez. Ele morreu para que, através da sua morte, ele produzisse muitos filhos para Deus. E hoje Deus não tem só um filho unigênito. Deus tem milhares de filhos. Porque Jesus Cristo, através de sua morte, produziu milhões de filhos para Deus, a sua imagem, sua semelhança. E nós chegamos à estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. É por ele que nós possamos ser criaturas perfeitas diante de Deus. Mas para isso você tem que nascer de novo. Jesus diz, aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Você tem que nascer de novo. É nascer da água, do Espírito. É ser uma nova criatura. É deixar a vida de pecado de lado. É deixar as coisas fúteis dessa vida. É deixar as coisas vãs dessa vida. Porque tudo nessa vida passa. Um dia tudo vai passar. E onde você vai se encontrar quando tudo passar? Você tem que ter uma esperança de salvação, uma esperança de vida. Essa esperança, eu te digo, é Jesus Cristo. Creia nessa palavra. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Seja salvo. Seja batizado corretamente nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus te abençoará